parcial laparoscópica ou até mesmo em uma cirurgia robótica. Durante esses anos, as técnicas foram evoluindo, elas foram caminhando, nós fomos aprimorando novos conceitos e novas técnicas, e hoje nós sabemos que o tratamento de um tumor renal, tanto local como localmente avançado e até mesmo metastático, como alguns trabalhos eles já reproduzem, já demonstram que nós podemos realizar sim a nefrectomia radical. O que resta nos saber é qual técnicas iremos realizar para cada caso. Se vamos realizar uma técnica aberta, utilizar a laparoscopia ou então a plataforma robótica para fazer a exérese do tumor renal. Bem, nós temos a laparoscopia, como já mostra os trabalhos, uma superioridade já inicial. Ele já tem uma largada que mostra uma superioridade, que são os benefícios de uma cirurgia minimamente invasivas, já demonstrando aí uma série de vários trabalhos na década de 2000, de 2010, sobre os benefícios da cirurgia minimamente invasiva perante a técnica aberta. Resta-nos saber sobre também a cirurgia robótica. Será que ela tem essa mesma superioridade comparando com a laparoscópica? Talvez a gente utilize mais a robótica em cirurgias para fazer uma linfadenectomia em pacientes com trombo tumoral, tumor hilar, e essa resposta a gente talvez possa ter nos guidelines das sociedades internacionais. Quando a gente vai percorrer os guidelines, a gente já tem uma versão do NCCN, agora de 2020, e que ele mostra que tanto os pacientes com tumores T1B, T1A, os tumores T2, estágio 2, até mesmo os pacientes com tumor estágio 3, que podem ser submetidos à nefrectomia radical. Quando a gente vai ver as recomendações, ele fala que as 3 técnicas podem ser utilizadas. A recomendação é que a cirurgia seja realizada ou por uma técnica aberta, laparoscópica, ou até mesmo por uma técnica robótica nessa cirurgia. A AUA, o guideline dela, da parte de tumor renal, é de 2017. A gente tem aí 3 anos que não saiu o guideline novo. E quando a gente vai ver as determinações, ele fala que todos os pacientes com a massa renal sólida ou que tem um cisto complexo, um Bosniak 3 ou 4, eles têm uma indicação de fazer a nefrectomia radical. Pode ser feito, então, a parcial. E que essa cirurgia ela pode ser, como você pode ver no segundo quadrado, por via aberta, ou utilizando uma técnica minimamente invasiva, a laparoscópica ou a técnica robótica. E desde que não haja um comprometimento de dos resultados oncológicos funcionais, que existe uma preferência de fazer uma técnica minimamente invasiva, colocando isso como um expert opinion. Quando a gente vai para o guidelines europeu, ele pontua que a nefrectomia radical laparoscópica tem uma menor morbidade que a aberta, enquanto que a laparoscópica e aberta elas podem ser utilizadas, têm bons resultados para o T1 e o T2. Enquanto que a recomendação, ele coloca que a nefrectomia laparoscópica tem uma recomendação forte para realizar, e também a técnica minimamente invasiva, de uma forma geral, desde que não comprometa esses resultados oncológicos, perioperatórios e funcionais. Então, o resumo que a gente tem da determinação é que o NCCN e o americano, o AUA, a Sociedade Americana, fala da laparoscopia e da robótica, enquanto que o europeu, a da laparoscópica. O que a gente vai fazer? A laparoscopia ou a robótica, então? Eles não conseguem definir exatamente, de uma maneira muito elucidativa, qual a melhor técnica. O fato é que desde 2008 a cirurgia robótica chegou no Brasil de uma maneira muito forte. Em 2012 ela aumentou muito mais. Nos últimos 6 anos, grandes capitais, praticamente todas, já têm o seu robô e as pessoas vêm cada vez mais realizando a cirurgia robótica. Hoje nós temos cerca de 75 plataformas. A Intuitive, a Gastrat, no caso, fala que provavelmente em 2020, mesmo na época da pandemia, existe uma possibilidade ainda de aquisição de 6 plataformas, pelo menos. Obviamente, esse número ele muda a cada mês, pode mudar, para fazer a cirurgia robótica.
Na curva de aprendizado da nefrectomia laparoscópica, a gente vê que muitas vezes a pessoa começa fazendo a total, da total vai para a radical, da radical ele passa para a parcial. Enquanto que na robótica é algo semelhante. Então, muitas vezes a pessoa utiliza uma nefrectomia radical na plataforma robótica para ele aprender e fazer um pouco mais de curva da cirurgia para a nefrectomia parcial. Desde o início já existe uma mudança no posicionamento do paciente e também na colocação dos trocáteres. Na laparoscopia, eu estou sem um mouse para mostrar aqui, mas na laparoscopia, podemos ver nessa foto primeiro mais abaixo, o trocáter de 12 é a bolinha amarela. A gente posiciona geralmente um trocáter de 12 onde vai entrar a câmera um pouco acima, 2 centímetros acima, um pouco mais cefálico. A mão direita, que fica o trocáter de 12, ele vai ficar já uns 3, 4 centímetros acima da cicatriz umbilical, e o vermelho é o trocáter de 5 milímetros. O trocáter de 5 milímetros eu mudei um pouco já essa técnica. Antes eu posicionava ele mais embaixo, um pouco mais abaixo da cicatriz umbilical. Hoje eu costumo entrar ele um pouco mais pela região lombar. Eu acabei me acostumando mais, mas dependendo da pessoa, como ela faz. Geralmente, inicialmente, eu sempre usava 3 portais. Hoje, inicialmente, independente do tipo de tumor, eu acabo sempre utilizando 4 portais. Um portal fica na mão do primeiro auxiliar para me ajudar, eu acabo fazendo a cirurgia num tempo cirúrgico melhor, mais rápido. Enquanto que no lado a posição é semelhante, é algo meio que básico, mas é sempre bom lembrar que o trocáter de 12, ele sempre vai entrar na mão direita, então ele vai entrar a bolinha amarela, novamente o trocáter de 12, 2 centímetros abaixo do rebordo costal, e vai ter um portal a mais, que é aquele portal que vai segurar o fígado, ele faz um posicionamento estático para levantar o fígado e não atrapalhar na dissecção do polo superior e também do hilo renal. Já na posição do trocáter da robótica, existem vários jeitos de você posicionar. O que eu mais me habituei, o que eu utilizo mais na robótica é que eu posiciono eles praticamente em uma linha reta, como vocês podem ver nas duas gravuras, que tem uma linha verde e uma linha vermelha. Na esquerda, o trocáter, na foto da esquerda, a bola vermelha são os trocáteres robóticos. Então, ele entra com 3 trocáteres robóticos e, geralmente, eu entro com um 4º braço, na nefrectomia parcial, no caso. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a radical, mas essa é a posição do trocáter. Caso faça uma radical, é a mesma coisa. O cuidado desse 4º braço é o posicionamento dele. Às vezes você tem que subir ele um pouquinho por causa da crista ilíaca, senão o 4º braço fica batendo na crista ilíaca, e fora que você também, quando vai se separar do segundo braço, tem muito clutch, fica batendo muito no clutch, então isso atrapalha um pouco a cirurgia. Inicialmente eu posicionava o outro trocáter de 12, que é onde vai entrar o hemolock e o aspirador, é onde está essa bola amarela, eu colocava ele abaixo da câmera, próximo do umbigo. Eu elevei essa punção, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e coloco ela acima do trocáter. Veja que na foto da direita, o meu trocáter de 12 está abaixo da câmera. Então, isso daí eu já migrei, isso foi uma adaptação durante a evolução das cirurgias, e eu achei que o auxiliar ele consegue posicionar melhor o hemolock acima do trocáter de 12. O docking ele também é muito importante, ele é um pouco diferente o cuidado. Quando o tumor ele é um pouco mais acima, ele está no polo superior, esse docking eu acabo realizando ele mais acima. Então ele entra num sentido oblíquo à posição do ombro. Você toma a posição do ombro como uma referência. Quando o tumor é um pouco mais polo inferior, o docking, o robô, ele entra um pouquinho mais embaixo. Isso vai facilitar para os braços também não ficarem se batendo, para não ter muito clutch entre o 4º braço e o segundo braço. A outra coisa que eu uso, que é muito debatida, é a posição do braço que fica acima da cabeça do paciente, né? Geralmente eu coloco um travesseiro nessa região, existe um adaptador de colocação que o braço fica posicionado, e eu não gosto de colocar o braço em uma perneira, e também não gosto de colocar o braço ao longo do corpo, como algumas pessoas colocam. Mas isso é uma questão muito mais de adaptação e da equipe cirúrgica estar habituado a determinado posicionamento do paciente.
Indo para os trabalhos, a gente começa a ter uma comparação dessas duas técnicas desde 2009, que foi um dos primeiros trabalhos que comparou exatamente a laparoscopia com a robótica e que mostrou que a cirurgia robótica ela não tem benefício perante a técnica laparoscópica. Quando a gente procura um trabalho que tenha um nível de evidência maior, numa revisão sistemática, 10 trabalhos foram revisados e ele demonstrou que a opinião, revisando esses trabalhos, que o quarto braço ajuda uma atração do hilo renal, ele vai posicionar o rim de uma melhor forma, que, no caso, utilizando o endolock, o hemolock robótico, que é articulado, ele tem um melhor posicionamento do hemolock, fica mais fácil clipar os vasos. O EndoReach ajuda na dissecção e que a radical ela serve como treinamento para parcial. E foi observado que nos casos mais complicados, como os pacientes com trombo tumorais em cava, em veia renal, e que também vai ajudar bastante. Mas a conclusão dessa revisão sistemática é que, no geral, quando eles avaliaram os trabalhos, é que determinou que a tecnologia, a plataforma robótica, ele acha que é um overtreatment técnico, ou seja, que não é necessário utilizar uma plataforma robótica para fazer uma nefrectomia radical no paciente. Em outros trabalhos, eles começaram a demonstrar resultados semelhantes, mostrando que a robótica não tem benefícios para a laparoscopia e que ela também não deve se tornar o padrão ouro, principalmente por causa do custo, mas que deve se respeitar a preferência do cirurgião e até mesmo a viabilidade financeira da região, do hospital e do próprio paciente, caso ele opte em fazer e pagar pela cirurgia robótica. Esse trabalho ele é muito interessante, ele foi do ano passado, ele reuniu 22 centros com nomes de pessoas que publicam bastante sobre rim, sobre nefrectomia parcial, radical, exatamente comparando as duas técnicas cirúrgicas, a robótica versus a laparoscópica. O que mostrou é que a robótica tem um tempo de alteração do clearance de creatinina menor do que a laparoscópica, o tempo cirúrgico é maior do que a laparoscópica e o tempo de internação é menor do que a laparoscópica. Quando eles foram avaliar os subgrupos, foi observado alguns resultados bastante interessantes. Os pacientes que foram submetidos a cirurgias robóticas nesses 22 centros, eles eram mais obesos, eles tinham mais metástase com P significativo, tinham mais tumores localizados na posição hilar, com P significativo, tinham mais linfonodos também positivos, tinham um maior estadio, eram tumores que tinham um maior grau histológico e também tiveram uma maior taxa de margem positiva, com P também significativo. Quando a gente foi ver exatamente a curva de evolução desses pacientes, foi observado que em 2015 as duas linhas elas se cruzaram. Os pacientes eles começaram a ser submetidos mais à cirurgia robótica do que à cirurgia laparoscópica. A laparoscópica começou a ser realizada menos do que a robótica. Isso tudo mostrou que, apesar disso tudo, que a taxa de sobrevida global era a mesma nos dois grupos, que o resultado oncológico não tinha nenhum tipo de alteração no seu resultado. E a conclusão é que eles acharam que a cirurgia robótica facilita, sim, a cirurgia, os tumores maiores, tumores de alto estadiamento, casos mais desafiadores, trombo via cava, pacientes submetidos à linfadenectomia extensa, tudo isso facilitava até utilizar a plataforma robótica. Entretanto, o tempo cirúrgico era maior na robótica, o que se achou que por causa do docking, que acabava demorando um pouco mais de tempo, e também pelos casos serem mais desafiadores, os casos mais difíceis. Bem, uma das utilizações da robótica é exatamente um caso desse. É um paciente obeso mórbido, um paciente que tinha uma história de um rim inflamatório, era um rim que já tinha sido realizado, que já tinha tido um abscesso perirenal e já tinha sido feito uma drenagem perirenal por conta desse abscesso e que evoluiu com um tumor renal maior e com linfonodo positivo.
Então, observem o posicionamento dos trocáteres em linha, as bolas amarelas, os círculos amarelos, eles são os trocáteres robóticos, o de 12 mais próximo da cicatriz umbilical é onde entra a câmera, e o outro vermelho, um pouco mais afastado da cicatriz umbilical, é onde entra o trocáter, onde vai ser do primeiro auxiliar, do aspirador e também do hemolock. É feita, então, primeiro a dissecção. Geralmente, a técnica cirúrgica que eu utilizo é uma dissecção direta. Vocês podem ver um gânglio já começando a presença de gânglio na região peri-hilar. Eu já faço hoje em dia, eu também mudei um pouco a técnica, eu faço uma abordagem direta ao pedículo renal, já isolando a artéria, foi feito um isolamento da artéria, a clipagem da artéria, secção da artéria, como habitualmente, 2 hemolocks para baixo, 1 para cima. Depois é feito já a dissecção da veia, posterior à veia. Repare que você pode encontrar até mesmo pontinha da adrenal com essa dissecção, porque faz uma liberação total. O robô isso é mais fácil de fazer por causa da articulação. E a secção da veia. Tinha um outro vasinho, ainda um pouco mais posterior, uma artéria que depois foi clipada. Antes, algum conceito da técnica, eu fazia primeiro eu começava no polo inferior do rim e eu ia subindo do polo inferior até o pedículo renal, achando o ureter, do ureter eu ia seguir até achar o pedículo renal. Hoje, esse tipo de técnica eu já modifiquei um pouco, acabo tendo um acesso direto à artéria e à veia, sem mexer no ureter ou no polo inferior, a partir do momento que, tanto na nefrectomia parcial como na nefrectomia radical. Então, nesse caso, o paciente ele já veio especificamente com um paciente orientado, já que tinha um conceito de que queria fazer a cirurgia robótica. Ele já me procurou para fazer esse tipo de técnica cirúrgica. Poderia ser feito por laparoscopia? Sim, obviamente que sim. Quando a gente vai abordar, então, essa parte de linfonodos, da linfadenectomia, que é o que eu comecei a mostrar agora, exatamente a presença de alguns linfonodos no pedículo renal desse paciente, o Gardner do NCCN, ele fala que os pacientes que devem ser submetidos à linfadenectomia é opcional, embora é recomendado para aqueles pacientes que têm gânglios positivos pela imagem que você viu no pré-operatório ou que durante a cirurgia foi visualizado linfonodo presente durante a cirurgia. O Guidelines europeu, ele fala algo semelhante, que aqueles pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia e eles apresentam uma linfadenomegalia, que deve ser submetidos durante o procedimento à linfadenectomia peri-hilar, uma linfadenectomia mais estendida. No Guidelines europeu, ele mostra que aqueles pacientes que têm os linfonodos comprovado patologicamente e que você realiza uma cirurgia, uma linfadenectomia com a retirada de 10 linfonodos, pelo menos nesses pacientes, que pode aumentar em 10% a sobrevida desses pacientes específica do câncer. E que ele aumenta nesses pacientes que não são pacientes que não têm um prognóstico muito favorável. Porque o grande questionamento da linfadenectomia é se vai melhorar ou não tanto a sobrevida global do paciente como a sobrevida câncer específico. A maioria dos trabalhos mostram que não melhora em nada. Assim, que esses pacientes eles têm a mesma sobrevida e que muitos desses trabalhos mostram que também a sobrevida de câncer específico é diferente. O Guidelines europeu, ele coloca que pode existir o aumento, pelo menos, da sobrevida câncer específica desses pacientes. E é exatamente por isso que ele também recomenda que deva ser realizado a linfadenectomia dos pacientes, tanto com o mesmo conceito, caso seja observado linfonodos presentes, como vocês podem observar no pré-operatório, seja em imagem, ou durante a cirurgia também que possa ser realizado. Ele só coloca ainda uma outra, colocando uma recomendação 2B, que é uma classificação que, caso esses pacientes eles sejam classificados como pacientes de alto risco para ter linfonodo presente, mesmo que não tenha imagem positiva ou durante a cirurgia positiva, que eles também devem ser submetidos à linfadenectomia estendida durante a nefrectomia
radical. E qual é exatamente essa localização? Qual é o template desses pacientes? Isso também é bastante divergente. O conceito básico que existe, mas pelo menos o mais aceito, é que aqueles pacientes com uma lesão no rim direito, o template deve ser pré-caval e que você deve vir desde da adrenal direita até a mesentérica inferior. Enquanto que no esquerdo tem que ser para-aórtico, pré-aórtico, desde a crura diafragmática até a mesentérica inferior. Alguns trabalhos mostram que é até da crura diafragmática até a bifurcação da aorta, ou seja, na ilíaca. Então, isso é um pouco também divergente. O que a Sociedade Europeia classifica é que aqueles pacientes que têm um risco maior para ter possivelmente um linfonodo presente são os pacientes que têm um tumor acima de 10 centímetros, que no pré-operatório tem uma suspeita diagnóstica de ser um T3, um T4, tenha provavelmente necrose, no caso, pacientes também com presença de sarcomatoide e Fuhrmann 3 ou 4, ou seja, um diagnóstico patológico, que esses pacientes eles têm uma chance até de 40% de ter linfonodo positivo. Isso é um conceito também que eles trazem de alguns trabalhos, mas não é algo realmente completamente defendido por todas as sociedades e por todos os autores. Mas a gente falando da utilização da cirurgia robótica nesses pacientes da linfadenectomia, existe uma ajuda da técnica por causa da qualidade da cirurgia robótica, mas isso não torna inviável que possa ser feito por uma técnica laparoscópica. Nessa cirurgia, a gente vê um tumor que tinha linfonose, foi feita uma linfadenectomia hilar, um tumor do lado esquerdo. Vocês podem ver a aorta embaixo, já dissecado a veia renal, dissecando agora a artéria renal. Ele tinha duas artérias renais, uma saindo já praticamente do mesmo local da outra, mas estava saindo da aorta. Foi feito o isolamento das duas artérias, o clampeamento, a clipagem com hemolock de ambas as artérias. O paciente também tinha uma outra veia, que foi feita a clipagem dela, a secção, e junto já com a nefrectomia foi feita, você pode ver a artéria renal contralateral, que foi dissecada acima da artéria renal contralateral, e foi feita toda a linfadenectomia pré-aorta e do lado esquerdo e também do lado direito da aorta, desde da adrenal até a mesentérica inferior desse paciente. Nesse outro paciente era uma grande massa renal, tinha mais ou menos 10 para 11 centímetros, também foi feita só que do lado direito, e foi feita então uma linfadenectomia extensa depois da nefrectomia de toda a parte da aorta, ou da cava. Então foi feita a dissecção da aorta, isolamento, a limpeza de toda essa parte da gordura, pequenos vasos, é visualizado, é importante que você visualize os vasos contralaterais da artéria renal e da veia renal, como vocês puderam observar ali, tem a veia renal, a artéria renal estava um pouco mais acima, que também foi dissecada, do lado interaortocaval, é feito toda a limpeza dos vasos e a ligadura de todos os ramos, pequenos ramos, os ramos também posteriores à cava, pode ver que tem um gânglio ali naquela região, que foi feito a ressecção, que estava entre a aorta e a cava. Novamente, alguns vasinhos, mais aqueles vasos posteriores retrocavais, que eles têm o costume de sangrar bastante, a veia renal contralateral, e é feita a dissecção até a bifurcação da aorta nos vasos. Quando a gente começa a pensar em trombo de cava, a cirurgia ela é factível por via laparoscópica? Sim. Por via aberta? Com certeza. Mas, assim, existem alguns trabalhos mostrando os benefícios da técnica minimamente invasiva quando existe o trombo de cava. Independente do nível dele, isso pode ser realizado, mas, obviamente, a gente cabe muito aqui um questionamento da técnica aberta. E a gente pergunta se existe um maior benefício da nefrectomia radical robótica nesses casos, quando você é comparado com a técnica aberta. Essa é uma resposta mais difícil, né, de se alcançar, apesar de alguns trabalhos mostrar que sim, mas a gente tem muito pouco embasamento ainda científico mostrando de trabalhos com bom nível de evidência
sobre isso. Existem mais trabalhos de experiências de serviços, no caso, experiências de especialistas, mostrando hora que sim, hora que não. Um dos maiores questionamentos, então, da técnica robótica perante a técnica laparoscópica é exatamente o custo. Eu trouxe aqui 2 trabalhos interessantes. Um deles, o primeiro, é que eles pegaram todos os dados do NS, do National Inpatient Sample, que são os pacientes internados. Eles pegaram os pacientes de 2009 até 2014, que isso representou mais ou menos 20% desses pacientes internados submetidos à nefrectomia radical. Observe os números. Cerca de 16 mil pacientes foram submetidos à laparoscópica e 7 mil pacientes à cirurgia robótica. Todos os dados, praticamente, quando você vai colocar de tempo de custo, na verdade, de custo, eles mostraram um P positivo com um custo maior na cirurgia robótica. A taxa de custo ela chegou a aumentar de $38 mil a $47 mil numa média, e com um cerco de um aumento do custo total de até $4 a $5 mil a mais dos pacientes submetidos à cirurgia robótica. Uma coisa interessante no trabalho é que nesse período, enquanto você tem 16 mil mais 7 mil, ou seja, 23 mil pacientes submetidos a uma cirurgia com uma técnica minimamente invasiva, 93 mil pacientes foram submetidos, isso nos Estados Unidos, à cirurgia aberta. Foram excluídos do estudo porque não foi o objetivo do estudo esse. Quando você faz uma regressão linear multivariada avaliando o custo hospitalar médio e essas taxas associadas entre a hospitalização da nefrectomia radical, a gente mostra também que os pacientes eles foram submetidos à robótica, todos eles tiveram uma taxa e um custo hospitalar maior. Inclusive os pacientes em tempo de internação, quando o tempo de internação foi mais curto, todos eles tiveram um P bastante significativo da cirurgia da técnica robótica. Esse outro trabalho saiu no JAMA, foi meio que uma continuação, mas eles pegaram um dado diferente, eles pegaram o Medicare e avaliaram o custo da nefrectomia laparoscópica e robótica, que também representou 20% desses pacientes. E também o custo desses pacientes eles foram bastante elevados quando comparado com a técnica laparoscópica. Eles também estudaram a parte dos resultados perioperatórios e eles avaliaram um resultado semelhante que em 2015 houve um cruzamento das curvas e que começou, apesar disso, a ser realizada mais cirurgia robótica do que a laparoscópica nos Estados Unidos, mas observe que a curva de cima, apesar de uma queda vertiginosa, que a cirurgia radical aberta ainda se mantém maior quando comparada individualmente com a laparoscópica ou com a cirurgia robótica. Então, o custo deles foi de 15% a mais quando utiliza a cirurgia, a técnica, a plataforma robótica. Bem, as mensagens, então, que eu tenho para essa comparação dessas duas técnicas e a cirurgia e o tratamento cirúrgico para tumores renais é que a plataforma robótica ela não tem melhor resultado cirúrgico nem resultado oncológico quando comparada com a cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica ela tem benefícios por ser uma técnica minimamente invasiva e ela se mantém como uma técnica padrão ouro. Mas se você não prejudicar resultados oncológicos e nem perioperatórios infuncionais, que a laparoscópica ela deve ser preferida até mesmo quando comparada com a técnica aberta, desde que ela tenha essa segurança desses resultados. A robótica ela tem um custo mais elevado. Quando o paciente tiver uma cirurgia mais desafiadora, um trombo de veia cava, uma linfadenectomia extensa, que você pode optar entre a robótica ou a técnica aberta. E a técnica laparoscópica para aqueles especialistas, talvez mais específicos, que têm um costume maior de fazer esse tipo de cirurgias em alguns centros. Existe uma tendência de realizar mais robótica, ainda mais no mundo mais atual. Um dos fatores que se acha é exatamente devido ao treinamento que a pessoa tem já na residência, principalmente quando você coloca isso em outros países,
e que às vezes a pessoa começa a ter uma inabilidade, vamos dizer assim, uma incapacidade de realizar a técnica laparoscópica, mas que isso provavelmente ainda não é a nossa realidade aqui no Brasil. E que existe sim ainda lugar para cirurgia aberta, que isso vai depender muito, obviamente, do local, da região que esse paciente está sendo operado, da tecnologia disponível que existe nessa região e também do entendimento e do treinamento do cirurgião, e que não existe nenhum problema para que seja feita a técnica aberta. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Moacir, a gente deixa as perguntas para Lucas para o final. Começa com o Gustavo agora ou abre as perguntas? Vamos deixar para o seguir final. Com o Gustavo. Tá bom, Isso, perfeito. Gustavo. Perfeito. Tranquilo. E deixar aberto aí a plateia para colocar as perguntas aí no chat, para no final a gente fazer para o Dr. Lucas. Bom, obrigado, Lucas. Parabéns pela apresentação. Vamos passar agora a palavra para o Dr. Gustavo Carvalhal. O senhor vai falar sobre terapia adjuvante e neoadjuvante para câncer de rim. Maravilha. Vê se vocês estão vendo minha tela aí, pessoal. Está todo mundo vendo? Então, sim. Tudo perfeito, tudo perfeito. Tá ótimo. Então, alguém falou do som aí? O som tá ok? Tá todo mundo ouvindo? Tá ok. Estou ouvindo. Perfeito. Estão me ouvindo? Ok. Tá, pode prosseguir. Então, pessoal, queria agradecer ao Moacir, ao Guilherme, né, o pessoal aí todo de Pernambuco pelo convite, né? Parabenizar o Lucas pela aula aí, muito boa, né, que acabamos de assistir, e dizer que estou muito feliz aí de estar, não estou aí em Pernambuco pessoalmente, mas a gente está de coração, espero que todos estejam bem aí de saúde, né, e que a gente consiga atravessar esse momento difícil, né. Aqui no Sul estava tudo muito bem até que houve uma abertura parcial e os casos estão começando a aumentar nas UTIs, né? Então a gente está esperando que tudo corra bem. Vamos lá. Então me tocou falar um pouquinho com vocês sobre adjuvância e neoadjuvância no carcinoma de células renais, né? Então vamos adiante. Então essas são meus conflitos de interesse, né? Eu, na verdade, só estou participando de um estudo experimental no momento com uma droga da AstraZeneca que chama Durvalumab, né, que é um immune checkpoint inhibitor também, em bexiga, e não tem nenhum interesse no que eu vou apresentar para vocês, além do educativo, né? Não sei, pessoal, está aparecendo os riscos na minha tela, não sei se isso aí alguém botou, o que é isso aí? Você sabe, Moacir? Está aparecendo? Não, vou tentar descobrir aqui. Tá, mas vamos lá, eu vou tocando aqui. Eu acho que o Guilherme está mexendo na tela dele e está riscando, não? Não sei, bom, vamos lá, eu vou adiante aqui. Mas eu queria dizer para vocês aqui que, na verdade, não é falar de neoadjuvância e de adjuvância, em geral, isso se relaciona, vamos para o slide anterior, isso se relaciona a tumor avançado, né? Então, tumor que a gente chama de ou localmente avançado. Gustavo, licença a interromper. A impressão que dá é que esses riscos vão aparecer em todos os slides. Então, se você achar que merece voltar, talvez sair e voltar, né? O que você acha, Moa? Pode ser. Pode ser. Vou sair da apresentação e voltar, é isso? Tem alguma função que você pode riscar isso aqui. Estou tentando desativar aqui. Não sei se é comigo. Vamos ver. Eu tiro do share, é isso? Stop share? Isso. Tá. Isso. Vamos Stop ver. sharing Pronto. depois. E agora volto? Share screen? Isso. Pode voltar. Tá. Ó, melhorou. Beleza. Muito obrigado aí, pessoal. Evitar, talvez realmente, de fato, alguém esteja tocando na caneta que aparece, então evitar tocar. Eu peço desculpas, mas então esse era o primeiro slide de conteúdo mesmo, então vou só botar aqui a tela inteira, perfeito. Né? Então, quando a gente pensa em fazer neoadjuvância ou adjuvância no carcinoma de células renais, então isso em geral se refere ao cenário de doença avançada, né? Então nesse slide, isso aqui é a estatística americana, você vê que no câncer de rim, apesar de ser o terceiro tumor urológico em incidência, né? Ele vem
depois do tumor de próstata, depois dos tumores de urotério, ele é o mais letal, né? Porque a gente tem aí já, vocês veem, cerca de 16% dos casos ao diagnóstico já localmente avançados, né? Vou voltar para... Não estou conseguindo voltar para o slide anterior. Vamos ver aqui. Tem como voltar para o slide anterior, Moacir? Não, não consigo. Aqui não. Acho que está com Alguém passou você. pelo slide, não sei o que houve. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu... Pronto. Voltou. Então tá. Então, 16% dos casos são localmente avançados, né? E a gente tem mais ou menos 16% dos casos também já metastáticos aí, já com doença à distância, né? E isso faz mais ou menos entre 30% a 40% dos casos, a gente já tem no cenário de apresentação uma doença ou localmente avançada ou metastática, né? Então, por isso que ele é o tumor mais letal dos tumores urológicos em comparação com os outros com que nós lidamos, né? Bom, o que eu vou falar um pouco, né, em termos de adjuvância e de neoadjuvância, houve uma reunião recente brasileira aqui de alguns colegas da urologia, da radioterapia e da oncologia, que gerou essas duas publicações, uma saiu em dezembro de 2019 e a outra agora em 2020, que foi um consenso brasileiro aí, né, ou pelo menos latino-americano, sobre condutas em câncer de rim, né? E alguma das coisas a gente tirou dessa discussão. Então, nesse painel nosso, foram 26 especialistas, 15 oncologistas clínicos e 11 urologistas, né? E nós respondemos 134 questões aqui e dizemos que foi consensual quando havia mais de 75% ou mais de concordância contra as condutas, né? Então, isso gerou essas publicações relativamente recentes que são do nosso meio. E também saiu agora, final do ano passado, esse artigo capitaneado pelo Dr. Brian Rini, que é um oncologista, né? E vários outros oncologistas e cirurgiões, Dr. Chris Wood, do MD Anderson, aqui a gente vê, o Eric Jonas, que é um oncologista muito destacado também, sobre a imunoterapia, um consensus statement, né, da Sociedade de Imunoterapia para Câncer, sobre carcinoma de células renais avançadas. Então, vamos tentar discutir alguma coisa. Então, a adjuvância, primeiro, né? Quando é que nós pensamos em adjuvância para câncer de rim? Isso tem a ver com fatores prognósticos desse tumor, né? E o risco aumentado de recorrência ou de metástases, né? Então, a adjuvância hoje ela é muito discutida, eu vou tocar só em alguns pontos com vocês, mas a gente pode usar para acessar o risco de recorrência ou de metástases nesse paciente que você vai submeter à nefrectomia e depois considerar a adjuvância, em fatores clínicos, fatores patológicos e fatores moleculares ou genéticos, né? Então, por exemplo, esse é um paciente eu operei faz alguns anos, né? E que tinha uma doença que a gente chama de localmente avançada. Você vê um tumor já com invasão da gordura perirenal, um tumor mais extenso, né? Uma doença localmente avançada. Então, esse paciente foi à nefrectomia, não é? E fica a pergunta, será que ele merece uma adjuvância depois disso ou não? Na verdade, para acessar o risco de recorrência de metástase, existe uma série de scores prognósticos aí que são utilizados na doença localmente avançada, né? Então, esse aqui é um dos scores mais utilizados, que é o da UCLA, UISS, né? Que ele leva em conta o estadiamento tumoral, grau nuclear de Fuhrmann, o performance status do ICOG, e usando essas três variáveis, ele consegue juntar 5 grupos aqui, não é? E vocês veem que nos 5 grupos a gente tem uma sobrevida absolutamente distinta, sobrevida livre de progressão aqui em 5 anos, 60 meses, né? E 96 meses aqui também, né? Então, na verdade, você, claro que não vai considerar adjuvância em alguém que tenha poucos fatores de mau prognóstico, né? E a gente pode ser um pouco mais agressivo e talvez considerar adjuvância em pacientes com fatores de prognóstico maior. Existe um racional para isso, né? Quando a gente olha outros algoritmos, outros sistemas, né? O UCLA ele foi mais recentemente simplificado para 3 grupos, 3 curvas, então de baixo risco, risco intermediário e risco alto, né? E também a gente vê que a sobrevida livre de recorrência é diferente nesses cenários. Esse outro score é o algoritmo da Mayo Clinic, na verdade é o SIGN Score, né? Em que vocês veem, eles têm 10 subgrupos de estratificação de risco, né? E eles veem o estágio tumoral, o tamanho tumoral, o grau nuclear, presença ou não de necrose no tumor, né? E vocês veem que
cada vez que você vai adicionando um fator de risco, a gente tem piores resultados quanto à sobrevida livre de recorrência nesses pacientes, né? Esse é um score que eu gosto muito do ponto de vista técnico, assim, prático, né? Que é o score de Acieoglu, é um score da Johns Hopkins aí, né? Então, isso na era também aqui da nefrectomia aberta, mas ele é interessante porque é uma fórmula matemática. Então, você vê que eles dão 1,55 vezes a presença ou não de sintomas clínicos na apresentação do paciente, né? Então, hematúria, dor lombar, alguma síndrome paraneoplásica, né? Massa palpável, e mais 0,19 vezes o tamanho da lesão em centímetros, né? Isso aí nos dá uma chance, mais ou menos, percentual de risco dele ter recorrência ou progredir aí, né? Depois da cirurgia. Então, é um outro score. Se a gente for olhar, você vai achar uma pá de scores na literatura para acessar o risco de recorrência ou de progressão. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Então, isso nos deixa meio confusos, assim, sobre qual score usar, né? Esse bonequinho aqui, isso aqui eu roubei numa apresentação do Lucas Nogueira aí, sobre o fator de risco em câncer de rim. Então, agradeço ao Lucas aí por esse slide. A gente fica meio confuso mesmo olhando, ele já botou o memória aqui onde ele está estagiando em cima, ó, de propósito, né? Mas você não sabe qual score usar. De qualquer forma, a gente, quando vai olhar para a literatura, né, também é uma confusão, né? Qual é o modelo melhor? Então, esse estudo aqui, que foi publicado no JCO recentemente, ele olhou os dados de um protocolo prospectivo que foi negativo de adjuvância, que foi o estudo ASSURE, né? E ele utilizou nos pacientes do ASSURE 8 modelos de recorrência para carcinoma de células renais, né? E vendo o C-index. O C-index é um índice de concordância, o índice em que o score foi útil para discriminar ou não se o paciente ia recorrer, né? Então, aqui também autores, de novo, muito importantes, o Robert Uso, da Filadélfia, aqui, né? O Bob Uso, o Michael Judge, do Canadá, Chris Kane, dos Estados Unidos, o Chris Wood, do MD Anderson, né? Então, gente forte aqui que participou do ASSURE. E vocês veem aqui, isso aqui é o C-index da maioria dos scores aplicados aos pacientes do ASSURE, e eles todos, mais ou menos, circularam em torno de 60%, né? Então, que a gente tem uma previsibilidade relativamente boa. O C-index 60% ele é razoavelmente bom, mas ele está longe de uma perfeição, né? Então, a gente é muito imperfeito, na verdade, utilizando esses scores para avaliar se o paciente vai progredir, recidivar da doença ou não. E aqui, nesse mesmo estudo, tem ao longo do tempo aqui, né? Então, utilizando os scores mais inicialmente, e ao longo do tempo vocês veem que o que se vê é que eles todos tendem a convergir para mais ou menos 65%, 60% aqui de confiabilidade aqui, na verdade, né, ao longo do tempo. Então, a gente pode usar scores, sim, para tentar, de repente, selecionar um pouco melhor o nosso paciente, né, com base no risco de recorrência ou risco de progressão em fatores prognósticos. Provavelmente isso tudo vai mudar quando nós tivermos assim marcadores genômicos, né, e genéticos ou moleculares mais confiáveis, né? Então, hoje a gente está evoluindo, tem muita publicação toda hora, né, para estratificação de risco utilizando vários genes diferentes aqui nos tumores, né? Só que aqui a gente tem aquele problema, né? Porque se amostrar um pedaço do tumor diferente do outro, talvez você vai ter uma heterogeneidade genética muito grande e nem sempre a gente tenha os mesmos achados genéticos ou moleculares na metástase, no tumor primário ou em áreas diferentes do tumor. Então, também, isso aqui nós estamos longe de ter uma aplicabilidade ainda com uma confiabilidade muito grande também, com marcadores genéticos para indicar quem vai receber ou quem deveria receber adjuvância ou não, quem tem risco maior de recorrência. Quando a gente olha a literatura, esse diapositivo, ele é um diapositivo que ele se relaciona a todos os estudos que foram feitos de adjuvância na era dos TKIs, dos inibidores de tirosina quinase, né? Então, vocês veem que a gente tem uma pá de estudos, o ASSURE, muito importante, agosto de 2015, dezembro de 2012, o SOURCE, S-TRACK, agosto de 2017, o ATLAS saiu em 2019, PROTECT 2019, em abril, né? O ICOG está previsto para 2022, né? Então, a gente tem dados parciais de vários desses estudos, né? E finais de um que outro. E, na verdade, a maioria deles utilizando aqui, vocês veem inibidores de tirosina quinase, né? Então, são estudos mais antigos, né? Então, o único deles em que a gente tem algum outcome positivo em adjuvância é justamente o S-TRACK, que é um estudo com a droga da Pfizer, o sunitinib, né? E o sunitinib versus placebo, né? Em pacientes com doença localmente avançada, o N1 ali, né? E houve um ganho
moderado, né, de 6,8 anos versus 5,6 para o braço placebo de sobrevida livre de progressão, usando 1 ano de sunitinib adjuvante. Então, isso aqui, pacientes com risco mais elevado aí de recidiva e progressão, né? Mas esse estudo, ele não teve ainda um ganho de sobrevida. Então, na análise em que foi publicada, a gente ganhou sobrevida livre de progressão, mas não sobrevida geral, né? Então, na verdade, é uma vantagem e um benefício limitados e só em pacientes realmente de doença localmente avançada de alto risco de progressão. Aqui é o estudo, então, que foi publicado do STREC, que teve algum resultado positivo, né? O Bob Motzer, né? O Dr. Patar também, investigadores importantes aí nesse estudo, né? O Scudier. E o que a gente viu? Aqui é o ganho com 1 ano de Sutent, de sunitinib, né? Normalmente na dose usual, 4 semanas on, 2 semanas off, né? Depois da nefrectomia em pacientes com doença localmente avançada ou N1, contra o placebo. Então, de novo, um ganho limitado, mas real, estatisticamente significativo. Mas quando a gente olha a sobrevida global, vocês veem que as curvas se cruzam e não houve ganho de sobrevida, né? Então, foi um ganho limitado. Então, esse é o estudo melhor que tem na literatura de adjuvância com TKIs, né? E a gente tem que botar aqui na literatura, pesar, assim, na verdade, a qualidade de vida que a gente está tirando do paciente ao utilizar o sunitinib, né? Esses pacientes, a gente sabe já historicamente que eles têm fadiga, né? De maneira importante, e aquelas reações que a gente vê com inibidores de tirosina quinase, às vezes cutâneas, às vezes alterações de função tiroideia, né? Hipertensão, isso tem que ser levado em conta, mas a gente não deve deixar de oferecer para o paciente com doença com alto risco de progressão sunitinib por 1 ano, porque existe esse dado na literatura, apesar que, como eu disse novamente, não houve ganho em sobrevida global. Isso aqui é do paper que eu mencionei antes do RINI, do Consenso da Sociedade de Imunoterapia em Câncer de Rim, não é? E mostra os ongoing studies, assim, que são estudos que estão em andamento, na verdade, né, com adjuvância, já com as drogas novas, já com inibidores de checkpoint imune, né? Então, a gente tem ali Checkmate 914, que é nivo mais IP versus placebo em adjuvância, né? Em pacientes com alto risco de recidiva. O InMotion, que é atezo versus placebo por 1 ano, né? Então, parecido com o estudo do STREC da Pfizer, mas com o atezolizumab. A gente tem o Keynote 564, que é pembrolizumab versus placebo, né? Em pacientes com risco intermediário ou alto de progressão. O Prosper, né? Então, nivo versus nefrectomia somente em pacientes com alto risco, né? Nivo perioperatório. E o Rampart, que é o durvalumab, então com monoterapia, versus durvalumab mais tremelimumab, né? Versus nenhuma intervenção, né? O placebo, no caso, né? Monitoramento ativo como adjuvância por 1 ano, né? Em pacientes também. Então, esses estudos estão em andamento, né? E todos eles vêm os mesmos outcomes, né? Que é disease-free survival, né? A sobrevida livre de progressão e de recorrência, e alguns deles têm como outcomes também a sobrevida global, como o Rampart ali. Então, provavelmente nos próximos poucos anos, nós vamos ter dados mais sólidos com esse cenário de droga, os inibidores da resposta imune, com os quais a gente ainda não tem uma experiência clínica, né? Com relação à cirurgia. Temos que lembrar também que as drogas imunes, os inibidores de tirosina quinase, como eles estão aí há mais anos, desde 2004, 2005, nós temos já uma experiência bastante razoável com complicações. Mas com inibidores de checkpoint imune, essas drogas novas, nós não temos ainda uma experiência de longo prazo com a maioria dessas drogas, né? Mas lembrar que elas podem dar reações imunes diferentes, né? Respiratórias, diarreia, hipertensão, prurido, fadiga, hipotireoidismo, né? Diarreia muito comum, né? E na verdade a gente tem que se atentar para isso também, se vai pensar em usar no cenário adjuvante esse tipo de medicamento, né? Quando você olha, o Lucas tinha mostrado antes, quando você olha na parte de cirurgia, quando você olha o NCCN, né? Esse não é o primeiro de 2020, é o último de 2019, mas a gente vê que quando se fala em nefrectomia e, na verdade, adjuvância após a nefrectomia, né? O que a gente tem
é que depois de uma nefrectomia radical ou parcial sindicada no estágio 3 ou 4, doença localmente avançada, o NCCN sugere que a gente coloque esse paciente num dos estudos clínicos, um ensaio clínico, né? Ou então somente observe devido à falta de resultados em estudos clínicos até o momento, ou então com grau 3 aí de recomendação que a gente possa oferecer sunitinib adjuvante por 1 ano, que foi o dado do estudo S-TRACK. Né? Histologia de células não claras, a vigilância em geral é recomendada, né? Porque no S-TRACK a totalidade desses pacientes aí eram pacientes com doença células claras. Vamos falar um pouco agora então sobre neoadjuvância, né? Antes da conclusão. Neoadjuvância, muito poucos estudos na literatura. A neoadjuvância a gente pode usar inibidor de tirosina quinase ou ICIs para transformar um paciente que de repente iria ser submetido a nefrectomia radical em um paciente que poderia ser tratado com uma nefrectomia parcial. A gente pode utilizar também a neoadjuvância num cenário em que a gente quer transformar uma lesão que seria irressecável em uma lesão potencialmente ressecável. Ou a gente pode, especialmente depois do Carmina Trial e dos outros trials que vieram sobre tratamento sistêmico antes ou após a nefrectomia citoredutora, né, utilizar essas drogas como marcador de tratamento sistêmico na doença metastática, não é? E usar a nefrectomia num segundo momento, não é? Em pacientes que tiveram resposta da sua doença metastática e da doença primária também. Resposta positiva. Esse é um dos trabalhos primeiros assim sobre neoadjuvância em câncer de rim, também do Dr. Rini, né? E ele utilizou sunitinib nesse caso aqui, que com 2 ciclos transformou uma lesão que provavelmente teria sido tratada com nefrectomia radical, numa lesão que pôde ser tratada com nefrectomia parcial no paciente com função renal marginal, né? Então, mostrando que isso eventualmente funciona. Mas tem que lembrar que isso é eventualmente. Nessa outra publicação com inibidor de tirosina quinase, o Dr. Rini apresentou 19 pacientes, né, que tinham sido tratados na instituição dele, que tinham carcinoma de células renais irressecáveis na Cleveland Clinic e que foram submetidos a sunitinib pré-operatório, então neoadjuvante, para tentar transformar isso em doença ressecável, né? Então, pacientes com tumores maiores de 15 centímetros, linfonodos maiores de 4 centímetros, ou com envolvimento vascular importante, trombose extensa da veia cava ou proximidade a estruturas vitais, né? Extensão de fígado e tudo mais. Então, o que ele achou nesse trabalho já pivotal aí? 37% dos tumores que eram considerados difíceis de ressecção se tornaram ressecáveis, né? 72% tiveram redução do tumor, mas só 37% houve mudança nesse padrão. Mas a redução mediana foi 19%. E na maioria dos pacientes não houve redução, houve progressão. Não é? Quer dizer, não houve uma passagem, no caso de um tumor irressecável para um tumor ressecável, né? E em vários houve progressão. Então, a redução absoluta mediana foi pequena, de 1,5 centímetros em mediana, né? Então, a mensagem desse estudo é que, normalmente, quando a gente tem um paciente para usar neoadjuvância, o mais provável é que a gente não vá transformá-lo num tumor ressecável, né? E que talvez o ideal seja ressecar esse paciente, se ele for ressecável, upfront, assim, e deixar o tratamento sistêmico para um segundo momento. Quando a gente pensa em terapia-alvo, os inibidores de tirosina quinase, sunitinib, pazopanib, axitinib, né, o que a gente vê? Historicamente, essas drogas usadas no cenário neoadjuvante, elas podem causar maior sangramento na cirurgia, podem causar dificuldades de cicatrização. Alguns estudos, alguns relatos mostram o aumento de hérnia incisional em cirurgias abertas feitas com inibidores de tirosina quinase, e a maioria dos estudos das instituições recomendam que, se a gente for usar essas drogas para reduzir o tumor e for operar no segundo momento, que se dê um washout da droga de pelo menos 2 a 4 semanas, né, sem utilizar os inibidores de tirosina quinase antes de partir para a nefrectomia, né? Muito bem, isso aqui, então, é o estudo Carmina, né, que mudou conceitos, assim, na nefrectomia citoredutora. Então, só lembrar a vocês que o Carmina, isso é no cenário metastático, né? Um dos braços utilizou sunitinib e depois ia a nefrectomia, e o outro utilizava nefrectomia, né? E sunitinib depois no cenário metastático, né? E o que a gente viu é que não houve
não houve diferença. Um só sunitinib e o outro nefrectomia e depois sunitinib, né? Citoredução e depois sunitinib. Então, não houve diferença na sobrevida, né? E não houve diferença importante na sobrevida livre de progressão. Então, na verdade, e esse é um estudo que é muito criticado, porque a maioria desses pacientes tinham doença de alto risco de progressão, com metástases volumosas, né? Não é o nosso cenário usual, tinham mal performance status, então eram pacientes ruins para a cirurgia. Mas, na verdade, o que houve é que hoje mudou um pouco. A gente antes fazia nefrectomia citoredutora em todo mundo com doença metastática, cada vez mais a gente vai usar menos. Então, nesse cenário, nós vamos ver cada vez mais, o Carmina usou sunitinib, mas isso está sendo feito com drogas de primeira linha agora, immune checkpoint inhibitors, né? Cada vez mais a gente vai ver isso. No paciente que é de difícil ressecção ou metastático, como esse caso nosso aqui, vocês veem que tinha um tumor muito grande, havia dúvida na tomografia sobre invasão ou não do fígado, do parênquima hepático, né? Tinha uma metástase já na adrenal, né? Então, esse caso, talvez se considerasse uma tentativa de citoredução com droga sistêmica para depois tentar a cirurgia. Não foi o caso, a gente acabou operando e não havia infiltração do fígado, né? Só havia um contato, mas sem infiltração, então deu para fazer a cirurgia sem usar citoredução antes, né? Na verdade, o que a gente tem? Isso aqui, a gente tem que lembrar, né? Então, que aqui a gente tem um tempo, na verdade, né, de resolução dos inibidores de resposta imune aqui, né? Deixa eu passar aqui. E tem um perfil de toxicidade que a gente não conhece ainda. Então, uma das coisas que eu pude, que me surpreendeu muito, até falei na ASCO-GU em 2019 e outros pesquisadores concordaram, é que a gente ainda não sabe bem o que encontrar quando vai operar um paciente que já fez immune checkpoint inhibitors aí, que já usou nivolumab, ipilimumab, durvalumab, não é pembrolizumab, o que seja, né? Eu tive recentemente 2 pacientes que eu operei pós-tratamento imune upfront. Um deles eu fiz uma nefrectomia pós-nivo e IP, né? E o outro eu fiz uma cistectomia num protocolo de durvalumab agora aí, que é o Niagara, né? Que eu tenho certeza, apesar de ser cegado, que ele usou a droga, porque tinha uma infiltração importante do tecido. A patologista depois me ligou que nunca viu tanto linfócito atacando o tumor, né, que só havia em ilhas no meio da reação linfocitária. Então, e foram 2 cirurgias muito difíceis do ponto de vista técnico. Assim, parecia que era um metal fundido, tanto o rim como a bexiga, e foi difícil de obter um plano cirúrgico aí depois disso, né? Recentemente também a gente publicou um caso que usou nivolumab, isso é o Annals of Oncology, né? Teve uma diabetes mellitus fulminante com necessidade de altas doses de insulina e UTI, né? Então a gente não sabe ainda o que esperar nesses pacientes. Então a nefrectomia após immune checkpoint inhibitors, inibidores do checkpoint imune, ela já tem apresentado dificuldades de ressecção cirúrgica em casos isolados, então usar da maneira neoadjuvante essas drogas pode ser complicado. Existe muito pouca informação na literatura e provavelmente esse cenário vai ser crescente, né? Com os dados do Carmina, com sunitinib, provavelmente os oncologistas e a gente vai acabar indicando mais, né, no cenário metastático droga imune, e na doença residual do rim nós vamos acabar operando mais esses pacientes com tumor residual após immune checkpoint inhibitors aí, né? Então, na PUC, nós temos uma disciplina que os alunos de 2º ano fazem com a gente, chama Fundamentos de Pesquisa. O André Fay, que é oncologista, é regente dessa disciplina, eu participo há alguns anos, e 6 alunas minhas vieram perguntar o que eu sugeria. Eu falei, poxa, vamos revisar a literatura, fazer uma revisão sistemática, né, para ver o que existe de publicação, porque eu tive essa dificuldade de 2 casos, na ASCO-GU já se discutiu, e as meninas fizeram alguns unitermos, então, pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab, ipilimumab, né? E elas acharam, na verdade, 107 artigos que tinham isso com surgical complications ou surgery complications, né? Foram buscar e nós selecionamos depois 14 artigos para análise depois para entrar, na verdade, na revisão sistemática, né? E elas estão tabulando isso agora para ver se realmente houve uma dificuldade maior, não é? O que a gente tem na literatura de relatos, a gente quer ver se publica isso no Brazilian Journal, né? Porque eu acho que é um assunto que é de interesse de todos nós urologistas saber disso. O estudo mais importante, a meu ver, foi esse aqui, que saiu agora, esse ano, da doutora Geraldine Pignot, da França, né? Em que ela e outros pesquisadores franceses relataram dificuldades em nefrectomia após resposta completa com essas drogas imunes novas, não é? Em 11 pacientes submetidos à nefrectomia, né? Então, dificuldade de obter plano,
né? E isso tem sido repetido em vários estudos, como esse aqui que eu estou mostrando, que são os 14 que a gente selecionou para poder fazer uma tabela de revisão sistemática e ver se a gente tira alguma coisa útil, né, desses primeiros relatos de dificuldade pós-ICIs, né? Então, para concluir, né, sobre adjuvância e neoadjuvância no carcinoma de células renais, do ponto de vista de adjuvância, a gente tem muito pouca evidência no localmente avançado. A gente deve utilizar scores ou utilizar, assim, a nossa percepção sobre o fator de risco de progressão e recidiva para indicar seletivamente a adjuvância. O único trial que mostrou algum benefício pequeno é o sunitinib, o STRAC, né, que mostrou sobrevida, nível de progressão benéfica, porém sem sobrevida geral, né, sem ganho de sobrevida geral, né? E a gente vai ter, certamente, nos próximos poucos anos, respostas com trials com os immune checkpoint inhibitors, que hoje são primeira linha para tratamento de doença sistêmica, né? Quanto à neoadjuvância, ela parece ser ineficaz na maioria dos casos em que a gente quer transformar uma doença localmente avançada em uma doença ressecável. A doença até reduz, mas não necessariamente vai tornar o tumor mais facilmente ressecável, né? E a gente sabe que há desafios cirúrgicos ampliados, tanto com as drogas antigas, os inibidores de tirosina quinase, como as drogas novas, né, os imuno-oncológicos, aí, inibidores do checkpoint imune, né? Então, muito seletivamente adjuvância e muito seletivamente neoadjuvância. Mas é um cenário, principalmente a neoadjuvância, que cada vez mais nós vamos ser chamados a operar pacientes que tiveram resposta completa de metástase e que têm tumor residual no rim. Então, eu queria, por fim, novamente agradecer ao Moacir, a SBU de Pernambuco, né? Já vi vários amigos aí presentes, o Clóvis, o Evandro, entre tantos muitos aí, né? Amigos aí de Pernambuco. E queria agradecer por estar com vocês e até saber de vocês, né, Moacir, se vocês tiveram alguma experiência aí pós-nefrectomia, pós-immune checkpoint inhibitors, né? Se o Lucas já pegou algum caso robótico assim, né? E o que vocês acham desse cenário também? É um assunto que merece muita discussão e que, na verdade, tem pouca evidência na literatura e muita controvérsia, né? Então, queria agradecer pelo tema ao Moacir e estou às ordens para a discussão. Moacir, passo a palavra para você. Parabéns, Gustavo, pela apresentação. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado. Tá? Guilherme, vamos começar as discussões, as perguntas. Algum questionamento, Guilherme? Começar por Guilherme. Bom, antes de começar, eu queria agradecer novamente aí a Lucas e a Gustavo por disponibilizar o tempo. A gente sabe que nesse novo começo aí tá todo mundo não corre, e a gente parar aí à noite para, enfim, compartilhar aí conhecimento. A gente tem que sempre agradecer a audiência também, a plateia. Como o Gustavo falou, tem bastante gente aí do Brasil todo, e, enfim, está aí prestigiando a SBU Sessão Pernambuco. Bom, Lucas, veja só, eu queria fazer, na verdade, uma pergunta mais provocativa mesmo. A gente viu que você falou muito de cirurgia robótica e cirurgia laparoscópica, parabéns pela apresentação, muito objetivo. E a gente sabe que existe uma clara tendência pelas técnicas minimamente invasivas em cirurgia, de qualquer que seja a especialidade, né? E a urologia, ela sempre foi amplamente contemplada com essas técnicas, porque a gente tem a endourologia, a paletíase, enfim, a laparoscopia e agora a cirurgia robótica. E eu me lembro que no começo da laparoscopia, uma preocupação que existia, sobretudo com aqueles que estavam começando, ou seja, com residentes, era como é que a gente ia formar esse residente quando a laparoscopia já era uma técnica vigente e a gente precisava formar o residente em cirurgia aberta. E hoje a preocupação já é outra. A preocupação é como é que a gente vai formar um residente em cirurgia laparoscópica se a busca hoje é pela cirurgia robótica, ou seja, o residente entra na urologia querendo fazer cirurgia robótica, quando muitas vezes nem fez ainda cirurgia aberta e às vezes até nem cirurgia laparoscópica, que é uma tendência, né? Então, na verdade, é provocar isso, porque a gente foi provocado lá atrás, quando a gente começou na laparoscopia, algumas pessoas até criticavam, poxa, vocês estão fazendo laparoscopia, ensinando o residente a fazer laparoscopia, e como é que fica aí a cirurgia aberta? Então, na verdade, é a gente voltar no tempo, ou seja, você falou de cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, que é uma realidade, e eu queria lhe perguntar, existe espaço para a cirurgia aberta? Né? Primeiro que, antigamente a gente chamava de convencional, era cirurgia aberta é igual a convencional. Hoje a gente sabe que não. Cirurgia convencional é aquela que mais se faz. Então, se hoje as técnicas que mais se fazem é a cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica,
existe espaço para a cirurgia não convencional, que é a cirurgia aberta, como cirurgia cito-redutora, como abordagem de trombos, de veia cava, enfim. Como é que você vê isso aí, sobretudo quando a gente está diante de uma plateia que tem cirurgiões experimentados em laparoscopia e robótica, mas também tem aquele residente que está aí assistindo e que, às vezes, fica até preocupado como é que vai ser o aprendizado dele em oncologia, sobretudo em oncologia, enfim, câncer avançado. Como é que você vê isso aí inicialmente? Sem dúvida, isso é um grande questionamento, né, que a gente se pergunta sempre, né? Eu, você, o Gustavo, o Moacir, e várias pessoas que, inclusive, estão assistindo aí, estão participando, amigos nossos, são professores de serviços universitários, né? Voltando ao tempo, a gente é de uma geração, eu, você e outras pessoas que estão aqui vendo, né? Clóvis, todo mundo, que a gente participou daqueles cursos, né? No começo da década de 2000, que a gente meio que teve que aprender muito a cirurgia laparoscópica, e hoje a gente passa essa informação para os residentes e para outras pessoas. Eu acho que existe, sim, lugar para todas as técnicas. A gente tem que lembrar que muitos desses estudos que eu mostrei são estudos realizados em outros países e que, quando você vai para os serviços de residências, por exemplo, os americanos e muitos europeus, os residentes de lá, eles têm uma possibilidade de aprender a cirurgia robótica muito mais fácil do que a gente, né? Eu acho que os nossos residentes, as pessoas têm que ser apresentadas à cirurgia robótica, eu deixo isso aberto para as pessoas. Os residentes lá do nosso serviço, eles frequentam, eu separei um dia específico na semana, que é uma sexta de manhã, que eles sempre vão ver as cirurgias robóticas, que eu faço, que é pela residência, mas assim, a gente tem que sempre estar de olho que é necessário que as pessoas, sim, aprendam a cirurgia aberta. Eu acho que a cirurgia aberta, ela perde em relação aos benefícios de minimamente invasivo, quando você compara com a laparoscópica e a robótica, mas a grande parte da nossa localidade que as pessoas exercem a medicina, elas não têm a laparoscopia ainda também. Se você for para, eu não falo apenas de interior, mas também cidades capitais, que às vezes a pessoa, o hospital não tem, ou a pessoa não tem aquela curva de aprendizagem, assim, mas que ela tem que realizar. O importante é você realizar e tratar o paciente. Então, eu acho que, como você perguntou, principalmente em relação à residência, eu acho que no programa de residência as pessoas têm que ter a aberta, eles têm que fazer a cirurgia aberta, porque é fundamental, e tem que aprender também a laparoscópica. Eu acho que a gente não chegou no nível ainda da robótica concorrer, como mostrou a curva daqueles estudos em 2015, que a robótica ultrapassou a laparoscópica, pelo menos nos Estados Unidos, que eles retratam isso. Acho que a gente ainda está longe disso, mas eu acho que talvez em um momento ela vai chegar. Eu acho que a gente tem um futuro isso daí, principalmente aí nos últimos 6 anos, que a robótica ficou mais realizada para todo mundo. Podia falar alguma coisa também, Guilherme, sobre isso, né? Eu acho Claro, que a sua foi maravilhosa, né? E é um problema que a SBU está lidando agora, né? Eu tenho participado da diretoria da Nacional como secretário, agora e também da ESU, né? E nós estamos, junto com o Marcos Vinícius, né? De Fortaleza, lá do Ceará, e o Rômulo Guida, também do Rio, né? A gente está tentando elaborar um documento, e foi pedido expresso do Dr. Pompeu, né? Para tentar normatizar o ensino da robótica no país, né? E é muito complicado. Isso envolve interesses, envolve acesso, né? A minha visão pessoal, porque já dou há 20 anos, agora esse ano completei de docência e de trabalho com residente aqui na PUC do Rio Grande do Sul, eu acho que o residente nosso, ele tem que ter as 3 vivências. Você entende? Ele tem que ter. Mesmo que no hospital dele não tenha robô, que se tiver um na cidade, ele vai lá assistir. Eu não digo que ele precise fazer, mas ele tem que ter as 3 vivências. Ele tem que ser experto em cirurgia aberta, que é o que talvez ele vá mais fazer no interior ou no Sistema Único de Saúde no primeiro momento, né? Ele tem que saber fazer laparoscopia bem, porque, na verdade, a tradução... A gente que é mais antigo fez as 3 coisas, né? Começou na aberta, depois migrou há 20 anos para a laparoscopia e agora eu estou fazendo robótica há 2 anos só, né? Então, assim, e o que eu vejo é que a técnica é como tudo em urologia. Você aprendeu a fazer ureteroscopia a laser, você aprendeu a fazer
prótese peniana. Quer dizer, a gente acaba se adaptando e tendo que aprender se você vai querer fazer aquilo. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a técnica ela não tem que ser a vedete da situação. Ainda mais em cirurgia oncológica, né? Você não quer ser mais sexy para fazer com robô, uma cirurgia que daqui a pouco você vai deixar à margem, né? Então, eu acho que o principal é a segurança do paciente, é tirar o tumor com margem livre. Isso vale para rim, vale para próstata, né? Vale para bexiga, né? E o limite de cada um vai sabendo até onde pode ir, né? Você vai no Congresso americano, hoje todo mundo diz, não tem nada que eu não faça robótico, né? Tudo bem, parabéns para você, mas eu quero fazer o melhor para o meu paciente, então eu vou até as minhas limitações e eu quero oferecer para ele a margem livre, sem sangramento e um bom resultado. Mas eu acho que tem que fazer todos esses passos. Eu tive alguns anos na Northwestern com o Dr. Catalona no estágio pós-doutoral, já são vários anos, foi em 2009 isso. E teve uma situação lá, eu só queria ilustrar isso aí, né? Que uma staff nova do programa estava fazendo com os residentes um tumor de rim e ela teve que chamar os mais velhos, porque ela se sentia insegura em fazer aberta e a cirurgia não estava progredindo laparoscópica. Você entende? Então, assim, a gente tem que ensinar para o nosso residente as três coisas. Acho que tem que ter a cirurgia aberta, tem que ter a cirurgia laparoscópica e a robótica vai ser uma consequência natural da democratização disso aí, né? Agora, também uma outra coisa que eu vejo, eu dou aula na PUC há muitos anos de técnica operatória, que a gente tem aquelas caixas pretas com câmera para eles desenvolverem laparoscopia. Rapaz, não sei se é a impressão de vocês aí, mas assim, a facilidade que essa turma nova de estudante tem com a habilidade manual e visual para laparoscopia é uma coisa, Guilherme, espantosa. É assim. incrível, é incrível. É incrível. É muito melhor do que eu tinha quando comecei a fazer laparoscopia. Eu não sei se é o videogame, se é essa questão da internet, mas isso, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, né? Tá o Sem dúvida. aí também, né? Tem que ver o que vocês acham. Mas, assim, eu acho que essa turma nova, ela tem uma facilidade maior com a interface, não é do vídeo, né? Então, Digital, eu acho que eles vão migrar muito fácil da laparoscopia para a robótica, por exemplo, né? Quando eles começarem. A gente só tem que estruturar isso para que isso seja feita com segurança, com supervisão, de uma maneira democrática, né? Para todo mundo. Ainda em cima disso que você está comentando, Gustavo, e eu acho que o próprio Lucas também falou, é que essa tendência da cirurgia robótica não é só muito do cirurgião, muitas vezes do próprio paciente. O paciente chega no consultório e ele pede para fazer uma cirurgia robótica que muitas vezes nem tem indicação. Então, a gente não pode fazer, a gente tem muitas vezes até que desconstruir, eu acho que cabe a nós cirurgiões, desconstruir do paciente essa ideia, porque muitas vezes você gera esse overtreatment, como o Lucas falou. A cirurgia, é importante deixar claro, né, Lucas, que a nefrectomia radical, a técnica convencional ainda é a laparoscópica, não é a robótica. A robótica não tem nenhuma vantagem, a não ser uma vantagem de percepção, ou seja, isso não se traduz em resultado cosmético, pós-operatório de dor, de recuperação, e nem tampouco oncológico quando comparada com a laparoscopia. A laparoscopia, quando comparada com a cirurgia aberta, sim, mas a robótica sob a laparoscopia, não, na nefrectomia radical, né? Então, a gente tem que desconstruir isso muitas vezes na cabeça do paciente, e às vezes a gente fica entre a cruz e a espada, até pelo receio de perder o paciente, porque ele coloca na cabeça que quer fazer a cirurgia robótica, e ouviu falar que só faz se for cirurgia robótica, e hoje é difícil. A gente precisa realmente desconstruir, e ensinar também o residente a desconstruir isso. Além de que, ainda na formação do residente, como você falou, Gustavo, eu acho que é importante esse trabalho da SBU, é a questão da conversão. Eu já vi cirurgiões que não sabiam converter uma cirurgia, não sabiam, de fato, por onde começar a fazer uma cirurgia que nunca haviam feito por técnica aberta, né? Eu acho que tem inclusive um comentário aqui de doutor Santinelli, e agradecer a ele a participação aí. Ele coloca que no hospital dele tudo é laparoscópico, mas que os residentes são de uma residência básica de 1 ano de cirurgia, e como fazemos pacientes abertos e laparoscópicos. Enfim, é que eles fazem um mix, né? um random, e eles randomizam aí, provavelmente, e os pacientes, eles tanto são operados por técnica laparoscópica,
ou pela técnica aberta, para justamente não deixar de haver esse ensinamento. Eu acho que foi isso. O Santinelli pode abrir o áudio dele se quiser, fazer algum comentário e complementar a sua pergunta. Bom, isso é uma coisa que tem que ter na nossa cabeça, isso daí que vocês estão falando, né? Sem dúvida, e isso cabe a gente na residência passar isso adiante e segmentar o aprendizado dos jovens urologistas entre essas 3 fases. Eu acho que tem que ser uma etapa de ensino e cabe a gente, junto com a SBU, ter esse pensamento, né, que representamos a SBU também, de fazer essa transição dos residentes, né? Moa, quer passar para a Carol? Vamos passar para a Carol. Vamos lá. Depois a gente volta aí para... vamos fazendo um bate-bola aqui. Carol, o Gustavo, quando falou sobre terapia neoadjuvante, né? Um paciente que foi operado posteriormente, falou das reações cirúrgicas, das reações desmoplásticas, das medicações novas. Né? Você tem um paciente que fez uma neoadjuvância ou com sunitinib ou com os inibidores de checkpoint, e se tem algum feedback de algum paciente, e qual a sua visão sobre a terapia neoadjuvante? Oi, Moacir, boa noite. Primeiro, queria agradecer e parabenizar, as 2 aulas foram muito boas. Gustavo sempre dá aula melhor que um oncologista sobre assuntos clínicos, é bem legal ouvir as aulas dele. E sobre o tratamento neoadjuvante, eu acho que realmente vai crescer no futuro, certo? Então, hoje são estudos muito pequenos, né, com N muito pequeno de pacientes, uma taxa de resposta muito baixa, né, com os inibidores de tirosina quinase em torno de 10 a 20% só de redução de tamanho, que significa, em média, 1 centímetro. Então, a gente usa em casos muito dramáticos, por exemplo, paciente com rim único e que teria que ser submetido a uma nefrectomia total, você ia aquela borderline para talvez ir para uma nefrectomia parcial. Eu tenho um caso que a gente usou nesse sentido, ou casos dramáticos no sentido que é uma doença muito grande, com trombo de cava, enfim, que você quer tentar uma talvez conversão para uma cirurgia menos mórbida, talvez. E com a introdução desses inibidores de checkpoint imune no cenário metastático, que realmente a gente consegue taxas de resposta muito superiores aos TKI, né? Em torno de 50% a 60% de taxa de resposta parcial e até 10% de resposta completa, eles estão vindo para o cenário neoadjuvante, com certeza, né? Assim, os estudos em andamento no cenário neoadjuvante ainda são pequenos também, a gente não tem fase 3 em andamento neoadjuvante. Tem vários fase 3 adjuvante, mas neoadjuvante poucos, e também são fase 1 e 2, mas vai ser uma tendência, sem dúvida, no futuro. Tem esses relatos realmente que dificulta a cirurgia, eu particularmente não tenho nenhum paciente, mas no cenário metastático, aquele paciente que não vai para a nefrectomia redutora de cara, né, mas depois de um tempo de associação de TKI com inibidor de checkpoint imune ou duplo bloqueio de checkpoint imune e tiver uma resposta boa da doença metastática, a gente vai usar cada vez mais uma nefrectomia citoredutora no segundo tempo, né? Só um comentário assim para Gustavo e uma pergunta também sobre o tratamento adjuvante, assim, ele não emociona os oncologistas de jeito nenhum, né? Então, a gente tem 4 estudos randomizados, né? Desses estudos, a gente tem 2 meta-análises, na verdade, com mais de 6 mil pacientes nessas meta-análises, e realmente, de todos esses estudos, apenas um mostrou um benefício em sobrevida livre de doença, né? Que ainda não está maduro o dado de sobrevida global, mas as meta-análises não mostram benefício de sobrevida global, mesmo quando inclui apenas pacientes de alto risco, né? Fora que essa diferença de sobrevida de doença foi só estatisticamente significativa numa análise central desse estudo. Então, assim, não emociona, a gente discute em tumor board naqueles pacientes de muito alto risco, mas a gente ainda não tem fatores preditores
de que o paciente vai ter, a gente tem fator prognóstico, né? O Gustavo mostrou vários scores a gente ver o risco desse paciente recidivar, mas a gente não tem ainda fator preditor de que esse paciente vai se beneficiar do tratamento adjuvante. Então, realmente, a gente usa quase nunca. E a gente está muito empolgado, realmente, com os estudos em andamento, que o Gustavo comentou, de tratamento adjuvante. Inclusive, um deles está recrutando no Brasil, né? Está recrutando tanto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Ijuí, e está recrutando em São Paulo e em Brasília, pacientes para esse estudo fase 3 com inibidor de checkpoint adjuvante. E o interessante é que todos esses estudos em andamento, o braço controle é placebo, não é o sunitinib. Então, realmente não emocionou muita gente, não. Perfeito, obrigado. Queria saber, Gustavo, como é a discussão de vocês no Tumor Board de fazer tratamento adjuvante. Também, é a mesma coisa. E na verdade, o artigo que sempre vem, por isso que eu botei, é o S-Track, que é o que a gente tem algum benefíciozinho, né, naquele subgrupo. Mas é um ano de sutente, né, um ano de sunitinib, a gente sabe das implicações disso sobre fadiga, né, e efeitos colaterais possíveis mesmo, né? Mas ele acaba aparecendo, esse estudo, que é a única coisa que a gente tem para mostrar por enquanto, né? Mas eu concordo com você que acho que esse cenário provavelmente vai mudar aí. Vai mudar. Quando a gente tiver os dados dos estudos de inibidor de resposta imune. Os antiangiogênicos em outros tumores, principalmente gastrointestinal, foram muito estudados no tratamento adjuvante, e a gente usa muito no cenário metastático, mas no cenário adjuvante não mostrou benefício em nenhum estudo também em gastrointestinal. Então, acho que a angiogênese talvez não seja o melhor cenário adjuvante, né, mais metastático. Perfeito. Talvez em combinação, né, Carol? Agora a gente teve na ASCO teve o estudo para bexiga, né, de pembro mais axitinib e tal. Talvez isso aí venha para o rim também, né, com combinação. Lucas, quer perguntar mais uma pergunta, Carol? Pode ir. Alguém perguntou, mas eu respondi aqui no chat mesmo. Sobre hipertensão. Quer falar sobre isso, Carol? Eu já respondi, Guilherme. É assim, que realmente a hipertensão é um fator preditor de resposta das tirosinquinases, que a gente realmente não tem muitos fatores preditores também, nem com imunoterapia, nem com TKI. A hipertensão já foi estudada em estudos pequenos. Você vai aumentando a dose do TKI até ter hipertensão e aumenta a resposta. Mas no cenário adjuvante, isso aí não é complicado. Mas fala aí, Guilherme. Para perguntar aqui a Lucas, ainda sobre o papel da linfadenectomia, Lucas. A gente sabe que a linfadenectomia peritoneal, ela aumenta em muito a morbidade cirúrgica, né, transoperatória, e até pós-operatória, as linfocélias, enfim. Então, e o benefício é questionável, né? A gente sabe que a linfadenectomia no tumor de rim, ela tem o seu benefício questionável. Então, quando é que na sua prática clínica, efetivamente, você indica a linfadenectomia e como você faz? Porque muitas vezes, e eu faço até meia culpa aí, eu acho que a gente acaba fazendo aquela linfadenectomia meia boca. A gente vai ali no hilo, tenta tirar algum linfonodo, como você mencionou, quando existe exame pré-operatório de imagem mostrando que tem linfonodo, a gente vai lá e tira e se dá por satisfeito. E a gente sabe que não é suficiente isso aí, se a gente levar em consideração que efetivamente vai ter algum benefício. Então, tirar um linfonodozinho, ir ali no hilo e dar uma raspadinha naquela gordura, tecnicamente vai ser incompleto. Então, quando é que efetivamente você indica e qual template você faz? Com certeza. E isso tudo é muito duvidoso exatamente pela falta de trabalhos que mostre algum benefício, né? A gente tem 2 trabalhos, se eu não me engano, que mostra que a linfadenectomia estendida ela melhora a sobrevida câncer específica, mas não melhora a sobrevida global. São trabalhos até mais antigos. E a gente ainda tem um questionamento do template também. A maioria desses trabalhos eles têm um template diferentes um dos outros, e principalmente quando você coloca multicêntrico, isso dificulta ainda mais a análise e acaba criando um viés muito grande para esses estudos. De rotina, eu acabo seguindo muito a visualização pré-operatória na imagem de linfonodos presentes, eu acabo fazendo uma linfadenectomia estendida no intuito de estadiar melhor esse paciente.
eu geralmente eu faço isso, ou então se eu visualizo um linfonodo maior, se eu visualizo aquele linfonodo que você acha que é meio duvidoso, menor que 2 centímetros, eu acabo fazendo uma linfodenectomia lá, mas se tiver uma massa linfonodal maior, mais representativa no hilo, eu acabo fazendo sim uma linfodenectomia mais estendida. O template que eu uso, geralmente eu venho desde da adrenal, eu não chego até a crura diafragmática, eu acho que é muito difícil você chegar lá, piora muito o resultado pós-operatório de complicação, e eu tento descer mais ou menos até a mesentérica inferior. Raramente eu chego até a ilíaca. Geralmente eu fico do lado do vaso em relação ao template. Eu não resseco aqueles linfonodos que ficam retro dos vasos grandes, retrocaval, retroaórtico. Eu fico geralmente o interaortocaval, ou pré-caval ou pré-aórtico, e do lado esquerdo e do lado direito, a depender do lado. Esse é o template que eu acabo utilizando. Os trabalhos mostram que você tem que fazer mais ou menos também a mesma coisa da quantidade de linfonodos da bexiga, que os trabalhos mostram que você tem que ressecar pelo menos 15 linfonodos. Agora, sem dúvida, assim, será que isso vale a pena? Será que não vale? É bastante questionável. Em relação a piorar a morbidade, complicação, também não tem nenhum trabalho que mostre que a linfadenectomia estendida desses pacientes piora a morbidade, até mesmo porque eu acho que ela é pouco realizada, o template é muito diferente, e também os trabalhos eles não conseguem mostrar muito essa morbidade, essa complicação de linfocele pós-operatória. Mas, sem dúvida, o que a gente acha é que sim, existe um tempo cirúrgico mais elevado, que vai ter uma linforreia, que vão ter aquelas complicações que a gente está um pouco mais acostumado a ver nas cirurgias de extensão, de fazer linfodenectomia estendida em próstata ou em bexiga. Flávio Santinelli fez uma nova pergunta aqui, que serve tanto para você quanto para Gustavo. E ele refere que fez uma nefrectomia radical esquerda com linfodenectomia e, consequentemente, teve uma linfocele pós-operatória de difícil tratamento. A gente sabe que é menos comum, não é? Até porque é menos comum linfodenectomia nas nefrectomias. Então, é menos comum nessa cirurgia, em nefrectomia, você ter uma linfocele do que numa prostatectomia radical, por exemplo, com linfodenectomia pélvica. Mas eu particularmente nunca tive uma linfocele pós-nefrectomia. A gente também faz linfodenectomia retroperitoneal para tumor de testículo e também ainda não tivemos uma linfocele. Mas você, Lucas ou Gustavo, já teve? Como tratou isso aí? Como conduziu isso aí? A gente sabe que realmente muitas vezes é difícil, demora para parar de drenar, enfim. Assim, eu não tive linfocele em nefrectomia radical, apesar de realizar algumas, eu não tive. Eu, assim, em cisté eu já tive. Eu acho que essas linfoceles, eu me preocupo muito, assim, muitas vezes de deixar o dreno e você faz uma cirurgia peritoneal. Eu questiono se não é melhor você deixar muitas vezes aquela linforreia absorver mesmo pelo abdômen do que você deixar aquele dreno ad eterno ali, drenando 500, 600, 700 ml ali de linfa no dia. É outra coisa que é questionável. Mas, assim, quando você é difícil tratar, assim, você tem que tratar principalmente com a parte de dieta, tem a drenagem, a parte de dieta. Eu já tive um outro caso de linfocele tardia, com compressão de vaso, infecção, que eu tive que entrar, puncionar, colocar dreno. Mas, assim, até essas tardias, geralmente elas resolveram por punção. Todas elas eu puncionei, assim, o pessoal da rádio intervencionista puncionou, colocou um catetezinho, drenou e o paciente evoluiu. Teve um paciente que teve uma dificuldade muito grande, que ele teve uma quilúria, foi uma nefrectomia parcial, ele fez uma quilúria e ele drenava uma quantidade enorme de linfa pela urina. Foi bem confuso. Esse paciente, a gente teve que entrar com a dieta, com parenteral, para conseguir resolver ele, e a gente conseguiu resolver. Ele ficou bastante tempo internado, porque ele obstruía por causa da quilúria, a urina. E ele resolveu com parenteral. Gustavo.
ajudando com a dieta parenteral. A gente não tem também muita incidência de linfocele, né? Mas acho também que você usa menos exame de imagem no pós-operatório rotineiro. Se a gente fosse usar mais, talvez visse mais também, né? Nos casos que você remove mais linfonodos, né? Mas é isso que o Lucas falou. Acho que tirar gordura da dieta, né? E o pessoal da cirurgia geral tem algum medicamento também, que agora eu estou tentando me lembrar o que é que eles usam, mas que também diminui a produção de linfa, né? Eu fico devendo essa aí, vou perguntar. O pessoal estava discutindo isso com uma colega da cirurgia geral, que tem alguma coisa que também se dá para diminuir, não é só NPO e parenteral, tem alguma coisa que usa medicamentoso também. Mas eu sei que, basicamente, a maioria dessas linfocélias acaba se resolvendo, né? Você deixa um pouco mais o dreno, né? E tem um momento que a gente, depois de 10, 15 dias, você não quer deixar o dreno mais, tira e, em geral, a situação se resolve, né? Mas, em outros casos, você tem que pedir para a radiologia intervencionista ajudar depois, né, lá no segundo momento com pigtail ou outros drenos, né? Mas realmente não é uma situação que a gente vê muito também, então não tem expertise para falar para vocês em nefrectomia. O que a gente faz seguido é aquelas grandes ressecções de tumores ruins e tal, né? Eu acho que é importante, depois que você revisa a hemostasia, tudo, revisar esses vasos, principalmente os vasos linfáticos perto dos grandes vasos ali, e rafiar esses vasos mesmo, né? Suturar, botar clipe, né? Porque isso faz a diferença. Então, tem que ser mais cuidadoso na revisão disso, né? Achar o pneumo peritônio, se você estiver fazendo laparoscopia ou robótica, para tentar visualizar isso, porque o pneumo ele dificulta a localização da linforreia, né? De onde isso está drenando quando você está operando. Na cirurgia aberta é mais fácil a gente ver, né? Mas é cuidado depois na hemostasia e na rafia desses vasos linfáticos aí. E não acreditar que bisturi ultrassônico e até o próprio cautério cauteriza linfático, né? Linfático ele não é cauterizado, tem que clipar. Eu não uso linfático muito. Tem que clipar. Pessoal. Acho que a clipagem é muito importante. Tem que usar clipe. É isso aí. Tem uma pergunta aqui para Carol e Gustavo sobre o acesso dessas medicações. Eu vou falar dos inibidores da tirosina quinase para o paciente do SUS. É viável? Conseguem essas medicações? Porque às vezes lá no trabalho nas salas clínicas alguns pacientes têm não conseguem, né? Os que conseguem são via judicial. E aí tem alguma alternativa caso o paciente não consiga fazer realmente uso do interferon como era feito anteriormente? Como é que vocês fazem? Deixa a Carol responder primeiro, que acho que ela tem mais experiência. Depois eu falo uma coisa também. Então, a gente está há 10 anos atrás, né? Mas, assim, já está, inclusive, na PAC, teoricamente, é para cobrir, mas não, os centros não recebem esse dinheiro, então só é na teoria, saiu no diário oficial, mas só é na teoria. Na prática, alguns laboratórios, inclusive, dão a primeira caixa, né? Por exemplo, o sunitinib, você teria, teoricamente, 6 semanas, né, de tempo para conseguir judicializar. A gente geralmente pede judicialização, sabendo que, acho que a Novartis também, o Pazopanib, eles dão a primeira caixa. Mas, assim, sabendo que a gente já está tratando obsoletamente. Então, pacientes de risco intermediário, metastático, né, de risco intermediário e desfavorável, já não é a melhor opção, o TKI sozinho, isolado, né? Para o cenário neoadjuvante, adjuvante, é praticamente impossível. Né, Gustavo? É a mesma coisa, é a grande dificuldade, né? A gente tenta botar em algum estudo clínico, né? Que esteja andando lá com o inibidor de tirosina quinase, né? Então, se o serviço de urologia... É interessante, assim, que às vezes, num centro maior, você não tem na tua instituição, mas tem um colega no outro serviço que talvez tenha, né? Então, é importante, assim, a interação com os oncologistas aí, para a gente saber o que está disponível na cidade, né? Então, às vezes não tem um estudo... na PUC, mas tem no Hospital das Clínicas ou tem na Santa Casa, e a gente aí acaba encaminhando o paciente para lá. Então, já tratei pacientes assim, né? Mas a grande saída para esses nossos pacientes é o estudo clínico. Ter um centro que tem estudo clínico, porque realmente as drogas são impraticáveis, né? É muito ruim, né? E eu tive um paciente esses dias que usou, eu acho que foi ateso, ele pagou 40 mil por ciclo, fez 4 ciclos, era um paciente que não tinha perfil para quimio bexiga avançado, não teve resposta, né? Então gastou 120 mil reais
mas a família se mobilizou para conseguir pagar, mas é muito complicado, né? Nós estamos ainda muito atrás. E o que eu tenho visto nas instituições públicas também, que às vezes a questão da judicialização, né? A PUC, por exemplo, é um hospital público-privado, né? Se isso entra, às vezes quem arca com o custo é o hospital, você entende? Então é complicado, isso desmonta qualquer economia do hospital, né? Não sei, Carol, o que você acha? Então também é complicado nesse cenário aí, a gente tentar forçar isso no SUS, porque daqui a pouco você arrebenta com a economia de uma instituição que tem uma parceria público-privada. Não sei o que a Carol acha. Aqui ainda o juiz pede para a Secretaria de Saúde, mas alguns colegas já no Ceará, em São Paulo, o hospital, o centro de saúde teve que pagar. O juiz mandou o centro de saúde pagar. É complicado. Isso acontece no Sul seguido. Alguma pergunta mais, Guilherme, Carol? Algum comentário? Deixar para a plateia aí. Alguém da plateia quer fazer mais alguma pergunta? Gustavo, colocaram aqui sobre a medicação, é o Octreotide, né? Somatotrofina ali, né? Acho que é isso aí, é isso que a gente usa também, é isso aí. Né? O pessoal da cirurgia geral tem mais experiência que a gente com isso em geral. Né? Tem que fazer junto, assim, o melhor é junto com essa restrição dietética de lipídio, é o que melhora, e com o inibidor da somatostatina que consegue ter um resultado melhor. Mas mesmo assim, que é o que a gente usa, que esses casos eu usei, aumenta a internação. Viu? O paciente vai ficar alguns dias no hospital utilizando o medicamento, dieta, é um tratamento chato. Com certeza. Presidente, a palavra a você aí. Vamos encerrar então? Agradecer a presença de todos aí, a Lucas, Gustavo, Carol, Guilherme, pela participação no evento, a todo mundo todos os colegas aí, urologistas aqui de Pernambuco, de outros estados do Brasil, até de fora, né, como o Santinelli aí. Também temos residentes de alguns serviços, estudantes das ligas acadêmicas. Isso só faz engrandecer nosso evento. Obrigado a todos. Boa noite. Parabéns, irmão. Certo? Obrigado a todo o prazer. Obrigado, Carol, Gustavo. Tudo bem. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado. Até mais. Prazer. Obrigado, gente. Obrigado.